Ensaio sobre o Sol, é um projeto que nasceu do interesse de trabalhar com arte e novas mídias com conteúdo. Porque tem uma linha tênue entre quando esse tipo de instalação, quando esse tipo de obra é arte e quando esse tipo de obra é um espetáculo. A gente trabalha com arte, eu trabalho com arte, e dentro dessa jornada curatorial de muitos projetos que a gente tem realizado, entra muito o embate de mas isso é arte, mas isso é legal. E na verdade é uma felicidade muito grande poder apresentar um projeto desses, ainda mais no CCBB, que tem um respaldo, né, colossal sobre a arte, né, no Brasil, sobre o que já fez, o que tem feito, o que vai continuar fazendo, e trazer um projeto de novas mídias para essa casa é algo que é muito interessante e muito feliz da nossa parte. Então esse foi um projeto que nasceu da ideia de como trabalhar arte e novas mídias e como homenagear o Sol, porque o Sol é o principal astro, né, que significa vida, né? E ao mesmo tempo ele é a origem da luz. Luz, toda obra de arte e tecnologia, ela passa pela luz, ela passa por uma questão solar, assim dizendo. Então o que é a arte das novas mídias, ou arte e novas mídias? Na verdade, esse é um movimento artístico novo, que utiliza ferramentas tecnológicas para ativar efeitos e para ativar poéticas que não seriam possíveis de outra maneira. Ou seja, são obras que elas têm essa necessidade de utilizar essas ferramentas como natureza, como proposta. E nos tempos de hoje, é muito natural do que artistas utilizem sempre o que está ao seu alcance para criar e para deixar sua criatividade fluir. E uma coisa que está muito no nosso alcance hoje em dia é a tecnologia, né? A gente vive numa era conectada, a gente vive numa era plural, a gente vive numa era onde a gente consegue obter toda e qualquer informação na palma das nossas mãos. Uma pesquisa é capaz de fornecer tudo que a gente gostaria de saber, tudo que a gente pensar. E a mente do artista se apropria dessa ferramenta para poder criar poéticas que é possível ver nessa exposição. Então, o impacto é um medidor um pouco diferente, né, dos outros movimentos artísticos. Esse é um movimento artístico que tem um impacto muito interessante porque ele está dialogando com o contemporâneo, ele está dialogando com as necessidades, né, da atualidade, ele está dialogando com os gostos da atualidade, e era uma arte que ela é capaz de não só ser contemplada, como ser experienciada e ter uma interatividade ou um caráter imersivo. Esse tipo de arte ela tem um reconhecimento por te tirar do lugar de apenas a contemplação e te jogar num status de experiência, num status de imersão. E isso é um movimento que tem acontecido no mundo inteiro, tem lugares, né, específicos para isso, e como eu disse no começo, né, tem muito preconceito ainda, como todo começo de qualquer movimento artístico, como todos tiveram, como o renascentismo teve, como o barroco teve, como todos tiveram no seu início. Mas é algo que faz um reflexo da vida, né? E se a vida a gente está tão plural e conectado, porque a arte não pode se apropriar desses elementos, dessas ferramentas para atingir resultados inéditos. Então aqui a gente tem uma obra super interessante, né, da artista Herô. Essa é uma obra onde o público é convidado a se permanecer na frente dela e ser transformado em partículas de luz e partículas solares. E qual que é a ideia dessa artista? A ideia do conceito da obra é que, por nós estarmos vivos, nós temos partículas solares dentro da gente. O ser humano também faz fotossíntese, de certo modo. O Sol ele é responsável pela nossa existência, ele é responsável pelo avanço da humanidade e é responsável por tudo que a gente é. Então, nessa obra, ela é capaz de identificar o seu corpo, ela é capaz de se transformar nessas partículas solares e ela é capaz de identificar também o seu plano solar, que
que pulsa junto com a obra e você tem um produto lá diferente dos outros e cada um tem o seu próprio. Então é uma obra que ela tem um certo apelo interativo também, ela tem um apelo participativo, mas ela está trazendo uma narrativa muito interessante de que como a gente e o Sol, a gente é bem da mesma matéria, de certa forma. A gente faz uma construção muito similar. E sobre o pensamento do futuro da arte, que esbarra nessa questão da arte das novas mídias, é bem essa questão de a arte, ela existe para ser um reflexo da vida, ao meu ver. Então o futuro da arte está atrelado com o futuro da sociedade, com o futuro de tudo, das ferramentas, o futuro das tecnologias, e quando eu digo tecnologias, desde as tecnologias manuais até as tecnologias digitais, e o futuro da arte está conectado com isso. Existe a arte tradicional, existe a arte histórica, e ninguém está desmerecendo, ninguém está falando, não, isso não pode mais. Claro que pode e deve, isso é maravilhoso. E existe também um movimento que está olhando para o futuro, está olhando para essas questões que são capazes de ser absorvidas hoje em dia, que são capazes de ser pensadas, e são capazes de ser atingidas. Então isso é um termo muito interessante e eu acho que a arte e a vida elas andam de mãos dadas, né? E conforme a evolução de um, o outro está junto. Então a arte com tecnologia nada mais é do que uma arte do hoje. E é uma arte que vai continuar aumentando. A gente está cada vez mais como sociedade tecnológica, cada vez mais, não diria dependente, mas diria em união com essa tecnologia toda. E vai ser interessante observar esses próximos capítulos da arte, de como ela aborda essa transferência. Então aqui a gente tem uma obra do Matheus Leston, uma obra Céu Zero. E essa é uma obra super interessante, porque é uma obra que ele é um artista, né, músico, desenvolvedor de programas, desenvolvedor de software. E essa é uma obra muito interessante porque ela está acontecendo aqui na galeria número 4. Ela é a filha única nessa galeria, não tem outra obra lá, porque ela depende de uma sonorização específica. E o conceito dessa obra não é só visual, ele é auditivo. O áudio é muito importante nessa obra. Assim como a imagem. A gente tem os suportes onde são colocados esses equipamentos que o artista desenhou, mas a ideia é que a obra não seja esse suporte. A obra é a luz e o som que caminha pelo espaço. A ideia dele é que mostrar que a luz e o som elas superam os ambientes, elas superam qual que é o fim de uma visão. Elas mostram que a Terra não é plana, elas mostram que tudo tem uma circunferência, então elas têm uma conexão muito interessante com os diálogos do Sol também, de onde o Sol esbarra, por onde o Sol está e por que essa luz ela existe nesse momento. E sobre o Sol, né? Por que uma escolha de fazer uma exposição sobre o Sol? Isso aí vem de uma questão curatorial, uma decisão, uma escolha, um apreço de fazer uma linha do tempo. Por que uma linha do tempo? Porque tudo começou, né, a humanidade, desde os primórdios, ela enxergou o Sol como seu protetor, como seu salvador, como aquele que estava lá e permitia a nossa evolução. Então, quando o Sol estava presente, a gente podia sair para caçar, a gente podia sair para prosperar, e quando o Sol estava ausente, né, a escuridão, era a hora que o medo imperava, era a hora que você precisava se recolher, era um momento mais recluso para a humanidade. E existem dois pontos, né, cruciais sobre o Sol, que a humanidade acaba incorporando qualidades do Sol e trazendo o Sol mais para perto dele. O primeiro é a manipulação do fogo, claro, o fogo que tem qualidade de calor e tem qualidade de iluminação. Quando o ser humano conseguiu dominar o fogo, a noite já podia ser desbravada. Isso fez com que a gente pudesse prosperar, isso fez com que a gente pudesse existir no período noturno. E o segundo ponto, milhares e milhares de anos depois, foi realmente a criação do Sol. A gente criou a luz que está aqui conosco, a gente criou a luz artificial, a luz que está nas nossas cidades, nos nossos apartamentos, nos nossos
nossas casas, enfim, na nossa sociedade. Então, o avanço humano sempre passou por como a gente conseguiu incorporar o Sol dentro da nossa história. Então, além disso, vem um ponto crucial sobre essa exposição, que é o que um artista faz com o Sol. Qual que é a arte do Sol? Uma vez tendo em vista que o Sol fez toda essa jornada, além de ser personificado em diversas divindades, né? Seja Amaterasu no Japão, Ra e Horus no Egito, mas onde que o Sol se transforma em arte? O Sol se transforma em arte na manipulação da luz de forma artística, na manipulação de tecnologia de forma artística, porque tudo isso nasce dessa qualidade do Sol que foi incorporada pela humanidade. E isso foi o ponto principal da linha curatorial para um projeto desses existir, com essa natureza. Como o Sol se transforma em arte e como esses artistas que utilizam o Sol podem homenagear o Sol em suas artes. Então é um Ouroboros, é um ciclo muito completo, né? É um ciclo que funciona e é um ciclo que foi muito prazeroso de trabalhar com todo mundo. Então a arte do Sol nada mais é do que a arte de luz, a New Media Art, a arte que utiliza essas qualidades do Sol para sua existência. Isso é maravilhoso, porque a gente está fazendo uma exposição tecnológica, uma exposição meio futurista, mas que começou no começo de tudo. A gente está falando de antes de todo e qualquer movimento artístico, sabe? A gente está falando do começo mesmo. Só que numa narrativa contemporânea, numa narrativa que mira para o futuro. E isso foi uma felicidade muito grande de conceito do projeto, que foi abraçado por todo mundo e foi entendido, né? Aqui a gente tem o queridinho de todo mundo, né? Que é a obra do Estúdio Aya, do qual eu sou cofundador, junto com o Felipe Stutman, que é uma sala imersiva que a gente narra a história do Sol, desde o começo, desde o universo, desde a sua criação, após a sua criação, né? Como que ele influencia nossos ecossistemas, a chegada do Sol na Terra, a chegada do Sol nas nossas florestas, a chegada do Sol no nosso oceano, a formação da vida, até a formação da energia elétrica, como que o ser humano conseguiu criar a luz, e por fim terminando num mutualismo entre o Sol e a Terra, Terra e Sol, de como hoje em dia somos dependentes, né, do Sol, desde sempre, mas hoje em dia a gente quis finalizar essa obra com uma visão dessas. E se tratando de uma obra imersiva, né, ela é uma obra onde as pessoas adoram, as pessoas acabam tirando muitos registros, e o que não tem problema nenhum. Eu vejo que se a pessoa gostou e quer levar como posso dizer, quer levar um registro para casa, quer levar uma memória, um memento, que leve. Eu acho maravilhoso, acho que tem que ser eternizado na sua memória. Tem muitos lugares que, né, não pode tirar foto. Aqui pode, aqui é bem-vindo, aqui é bacana, aqui faz sentido. Não tem nenhum problema e não transforma isso em menos arte só porque as pessoas vão, às vezes até por uma questão estética de quero ter uma foto aqui, que eu vi a minha amiga ter uma foto aqui na rede social. Ela está absorvendo arte e a gente está abrindo o leque. A gente está apresentando arte para mais pessoas, a gente está democratizando a arte. E isso é uma coisa que acontece na arte das novas mídias. Ela é uma arte que, por ela ter esses pontos, né, que são esses diálogos com o contemporâneo, esses diálogos com a tecnologia, esses diálogos com a iluminação, ela tem um conceito, ela nasce de um conceito muito bacana que eu acabei de falar. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma arte que, se você sabe X ou sabe Y, vocês vão ter necessariamente experiências diferentes. Vocês vão ter experiências similares ou até complementares. Cada um vai sair com uma perspectiva muito única e muito particular. Não tem o certo e o errado nesse sentido. Tem uma visão e a outra visão, e tá tudo bem. Então esse tipo de arte a gente pode ver que ela está sendo muito observada e também muito realizada no mundo de uma forma que está trazendo mais gente para ver arte. E eu acho isso maravilhoso, eu acho que está tudo ótimo. Enfim, muitas palestras, né, eu comento sobre isso e as pessoas realmente falam que se sentem, né, muito à vontade de projetos assim, se sentem muito felizes de visitar esse tipo
de exposição, e eu acho que a gente, por esse lado, a gente está indo no caminho certo. E claro que isso não invalida nenhum outro tipo de natureza de projeto, mas esse é um projeto que eu particularmente acredito muito e gosto, né? Acho que fazer o que você gosta, você nunca está trabalhando, né? Aqui a gente tem a Photosphere, que é a obra do Vigas, né? O Vigas é um artista catarinense, super bacana. E essa é uma das 3 obras que utilizam dados em tempo real para ser realizada. Todas as imagens, todos os gráficos dessa obra, elas são transformadas, mas elas nascem a partir de dados de APIs abertas, né? Seja APIs abertas da NASA, de institutos meteorológicos, enfim, de diversos lugares, até do INPE, e ele transforma isso em conteúdo. E como ele transforma isso em conteúdo? A partir dessas análises de dados das APIs, ele consegue determinar, durante tal período o Sol teve mais explosões. Então nesse momento eu vou criar um conteúdo que a base seja essa. E conforme os dados são imputados, eles vão mudando o conteúdo. Então é uma obra sempre em movimento, e isso é algo muito comum, né, nessa área de arte e novas mídias. É muito comum e muito bacana. Tem 3 obras nessa exposição que utilizam dados, cada um utiliza dados de um lugar e para um propósito, mas isso é muito bacana, e isso também está atrelado à questão que a gente vê muito hoje em dia em debate, em discussão, que é a inteligência artificial. São obras que passam pela inteligência artificial para sua execução. Essa leitura dos dados e transformação em conteúdo é uma mente artística aliada com uma ferramenta de inteligência artificial. É uma união, não é uma condição, né? E isso forma com que seja muito bacana. Então essa obra, ela é uma grande esfera, né, que tenta simular o Sol, e ela trabalha de acordo com as atividades solares diárias. Então ela sempre muda, mas o artista ele determinou quais parâmetros visuais que essa mudança impera na obra. Aqui a gente tem a obra do Bruno Borghi, é um artista, né, do Rio Grande do Sul, super bacana, que está no pavilhão 1, essa última do Vigas está no pavilhão 2. E essa obra ele fez um estudo sobre o Sol, as fases dele, os dias do ano, e como transformar isso em obra de arte. Então a obra ela tem 3 ciclos. Ela tem um ciclo de 1 minuto, um ciclo de 10 minutos e um ciclo de 1 hora. Por minuto, essa obra simboliza um dia. A cada 10 minutos dessa velocidade que ele pré-programou, essa obra significa 1 mês. E depois de um dia inteiro rodando, essa obra significa 1 ano. Então, em um dia, ela faz toda a rotação do Sol no nosso planeta. Só que a cada minuto, ela vai mudando. Ela vai mudando, ela vai abrindo mais, ela vai fechando. Cada vez a parte que abre iluminação está em um lugar, e ela vai fechando esse ciclo, que é super interessante. E é sobre a seleção dos artistas, né? A ideia veio de arte brasileira. Vamos mostrar que artistas brasileiros também são ponta de lança do mercado de New Media Art, ponta de lança do mercado de arte tecnológica. O que acontece hoje em dia no Brasil? Muitos artistas que nascem dessa natureza, eles acabam trabalhando, né, em lugares como, enfim, fazendo instalações comerciais, trabalhando para clientes de projetos, etc. e tal, e não tem uma autonomia artística, assim dizendo, ou braços abertos de venha expor aqui, isso é arte, isso inclui galerias, né, muitos espaços, enfim. E a ideia que eu gosto e que eu tenho com muito desejo é capacitar e mostrar para o público que isso é arte brasileira. Isso é uma arte brasileira super interessante, essa é uma arte brasileira que está a par com a arte internacional desse segmento. Então a gente escolheu 7 artistas, todos brasileiros. Tem artista paulistano, tem artista do Rio Grande do Sul, tem artista de Santa Catarina, tem artista de Recife, tem artista de diversos lugares. E cada um teve uma decisão de o que significa o Sol para você e como você homenagearia o Sol.
E só dessa conversa ampla, eu já fui capaz de identificar que os artistas eles eram muito complementares, né? Eles iriam propor coisas muito dentro desse mesmo universo, claro, mas muito diferentes entre si. Seja no formato físico, seja no conteúdo visual, seja no tempo, seja no espaço, enfim. E isso foi uma forma muito bacana de lidar, de trabalhar com artistas, enfim, sua grande maioria são jovens, são pesquisadores, são estudiosos desse campo, e para muitos deles foi a primeira vez que estão expondo em um centro cultural. E isso é muito bacana, para mim é muito rico, para mim é engrandecedor, assim, poder capacitar e poder mostrar, enfim, para um público muito bacana que está vindo aqui, que está tendo números expressivos, de que são artistas brasileiros e que muitos deles não tinham nem exposto em outro lugar antes. Tem espaço para todo mundo e que bom que abriu uma porta, né, nesse sentido. Então, sobre esses diferentes formatos, né, que foram propostos, tem artista que resolveu trabalhar com contemplação, ou com imersão, ou com interação. E esses são três, é um tripé assim, da arte novas mídias, né, muito interessante. Porque a imersão é o quê? Eu vou colocar o visitante como centro ativo da obra. Você está no meio da obra, a obra está acontecendo ao seu redor. Tem a arte interativa. O que é a arte interativa? A arte interativa é a arte que a sua interferência como público que faz com que a obra exista. E a arte contemplativa é a arte que você está contemplando uma narrativa, uma história, um conteúdo, um formato, uma instalação. E a união desses três faz com que uma exposição como essa esteja sendo tão expressiva e tão bacana para o público aqui. Então, se todas as obras fossem imersivas, não ia. Se todas fossem contemplativas, não ia. Se todas fossem interativas, não ia. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um balanço e tem que ter uma dosagem das coisas, né? Até porque, voltando no que eu falei no começo, é um meio artístico novo e tem uma linha tênue entre arte e espetáculo nesse lugar. E a gente está trabalhando com arte. Então aqui a gente tem a obra contínua da Sala 28, eles são especialistas em criação de instalações e iluminações para palco, de verdade, palco de grandes shows, de festivais, etc e tal. E são pessoas muito queridas que eu acabei conhecendo e falaram, vamos fazer uma obra de arte? Vamos trazer vocês para um centro cultural, fazer uma proposta? E é uma obra muito bacana, né, que a gente tem essas barras de LED que foram especialmente feitas, né, para o projeto, construídas pelos artistas, e que elas geram uma volumetria 3D. Você enxerga essa obra, você consegue ter um efeito 3D sem necessariamente, né, a gente está com nenhum óculos, a gente não está com nada, a gente está só observando a obra. E essa é outra obra que recebe dados em tempo real para a sua execução. Todos os conteúdos que acontecem, eles dependem, e essa obra específica, eles estão estudando as explosões solares que existem no nosso dia a dia. Porque o Sol, né, a gente não vê daqui, mas ele está sempre está sempre dando sempre acontecendo, está sempre em movimento, né, nesse sentido. Então eles usam, né, esses dados de APIs abertas para conseguir transformar numa narrativa visual, conseguir mostrar a atividade do Sol em uma obra de arte que, se não fosse tecnológica, não seria possível de ser realizada, assim como a grande maioria das outras. Então a gente vê mais uma vez que a tecnologia está aí para somar, não para transformar em menos arte ou menos, sabe, ser algo a menos. E por fim, a gente tem a obra aqui, Aquarela de Rios, né? É a obra de uma dupla paulistana, né? O Arthur Boeira e o Gustavo Millardi. Essa obra eles quiseram recriar um satélite e todos esses LEDs que tem no satélite e uma projeção, né, que tem embaixo, elas são dependentes de dados, novamente. São as três obras que utilizam dados, mas nessa obra em específico eles não estão usando dados de explosões solares e não estão usando dados de atividades climáticas. Eles estão usando dados de captações de satélites de forma abstrata. Eles estão interpretando os últimos 10 anos de atividades solares em todos os seus aspectos e eles criaram um conteúdo
que fica sorteando nos algoritmos essas atividades. Então ela está sempre em mutação, sempre do nada algumas dessas explodem, outras apagam. E no piso a gente tem um conteúdo que eles quiseram recriar a superfície do Sol e transformar numa espécie de piscina que o público possa ficar, possa deitar, possa andar. E tem uma interatividade que por onde você anda o Sol te segue. Então isso também é muito interessante e mostra mais uma vez a interatividade sendo um fator ativo para a existência de uma obra. Então, afinal, o que é arte? Para mim? Para mim, a arte é um reflexo da vida. Para mim, se a vida ela é, hoje em dia, repleta de tecnologia, repleta de novas linguagens, repleta de novas interfaces e suportes, faz todo sentido a arte se aproveitar de tudo isso para criar novos sentidos, novas poéticas, novas verdades, um novo futuro. Então, se a arte é um espelho da vida e a vida é tão tecnológica, porque isso não é arte. Isso é um debate que, enfim, acontece no mundo inteiro, com diversos pensadores nesse ramo, que acho que cada vez mais a gente está conseguindo desmistificar isso e colocar isso num lugar e fazer uma exposição dessa magnitude. Um centro cultural como esse, no Brasil, é uma honra muito grande e mostra que, de fato, estamos falando de arte aqui. E a arte pode ser tudo isso que a gente está falando. E eu sou curador, eu trabalho em eu tenho esse interesse por arte e novas mídias. Desde o começo, eu sou super interessado nesse segmento artístico. Eu já tive empresa, que eu trabalhei com instalações de arte, novas mídias, só que mais para o setor comercial, até eu me entender como curador e tentar trazer isso para o meio cultural. E o meu maior desafio nos últimos 5 anos tem sido isso. A gente tem realizado bastante exposições, bastante projetos, muita coisa bacana, mas eu sempre é uma batalha, né? Sempre tem gente que vai falar, não, isso não é arte, isso não é legal. Mas está sendo uma batalha, infelizmente, uma batalha que a gente está conseguindo provar que também é arte. Eu estou falando que só isso é arte, mas também é arte, não faz sentido. É uma arte que está trazendo pessoas que não tinham tanta proximidade com os centros culturais anteriormente, que não tinham tanta vontade de frequentar esses espaços, e agora estão frequentando, e isso é maravilhoso, isso é o famoso mais com mais dá mais, né? Com matemática básica. E é isso que a gente está trazendo para esse tipo de projeto. E esse foi um projeto que existiu por causa da AIA, né? A AIA é um estúdio de novas mídias, né, que eu fundei junto com o Felipe. E a gente criou enfim, o grande insumo, né, dessa exposição foi criado pela AIA, desde todas as relações, desde todas as construções de obra. Tudo foi feito meio que a 4 mãos, porque quando você trabalha nesse mercado, é uma coisa meio pequena, né? É um mercado emergente, né? Uma coisa um pouco de vanguarda. Então, todos os artistas e todo mundo que a gente trabalha acaba ficando muito próximo, muito amigo, muito parceiro, e vira uma coisa totalmente horizontal, e isso que é bacana. Todo mundo está trabalhando junto, todo mundo se ajuda, e esse tem sido um movimento muito interessante que esse tipo de projeto está conseguindo trazer. Mesmo com artistas internacionais que a gente trabalhou, trouxe para o Brasil em diversas ocasiões, a gente tem pessoas que trabalham com isso, tem uma horizontalidade mental, assim, de hierarquia. É uma coisa, vamos fazer junto, vamos descobrir, vamos nos ajudar, vamos fazer, em vez de, eu sou artista tal, tá aqui tudo e faz para mim. Aqui a gente tem uma parceria, né? Uma coisa muito nova, assim, que eu acho que não tem uma palavra certa para isso, que tem acontecido. Então, está sendo muito feliz para mim trabalhar, né, nessa exposição, e eu acho que é um primeiro passo, né, que a gente está dando. Eu fico muito feliz com isso, e eu acho que o público está respondendo de uma forma maravilhosa. Eu fico mais que realizado, nós todos da equipe, todos os artistas, todo mundo está mais do que realizado com isso, de ver esse respaldo, né, esse respaldo nas mídias, esse respaldo nas redes sociais, e esse respaldo de público mesmo, né? Hoje eu estava por aqui e eu vi que tinha bastante gente visitando a exposição, e isso é o que faz a gente feliz, ver um bom trabalho e ver que as pessoas estão gostando.
e ver que a gente está conseguindo trazer mais gente para a exposição. Vem mais jovem, vem mais gente de todas as idades é capaz de gostar, é capaz de entender, é capaz de ter uma coisa que quando as pessoas saem de casa, né, hoje em dia, né, no mundo que a gente tem tudo na palma da mão, a gente tem tudo em uma tela, eu acredito que sair de casa você tem que sair e voltar com algo que você não tinha quando saiu. E esse tipo de projeto está dando isso. Então, basicamente, é uma exposição que está ficando uma bandeira muito interessante nesse lugar que está crescendo no mundo, está crescendo em todos os continentes, e no Brasil eu quero acompanhar esse crescimento e fazer parte dele. E é isso. Gente, acho que é isso. Se alguém tiver uma pergunta... Vai, cara. Só um pedido para registro o microfone. Você pode tudo. É uma pergunta que eu tenho sempre para mim, né? Esse tipo de produção artística. É um artista nerd ou é um nerd artista? Quem nasce primeiro? A pessoa que mexe com a tecnologia ou o artista que vai aprender a tecnologia? Isso é uma curiosidade que eu tenho, e eu sei que a sua geração já nasceu na tecnologia, né? Sim. Então, assim, isso é uma coisa intrínseca, ou o cara fala, eu quero criar e eu vou atrás, ou não, eu mexo com isso e eu entendo que agora eu posso dar um passo além. Meio ovo e a galinha, mas é uma coisa que, assim, primeiro tem dois tipos, né? Tem o artista, né, que já existe, né? E que vê esses suportes tecnológicos e tem interesse de fazer parte disso, né? A gente tem vários nomes no Brasil, né, que a gente vê que está entrando um pouco nesse meio, mas em sua grande maioria são pessoas que são interessadas nisso como linguagem, e depois se desdobra para como externalizar essa linguagem que eles gostam tanto. Então são pessoas que pesquisam, são pessoas nerds, são pessoas assim como eu, são pessoas que têm esse interesse, né, nessas coisas digitais. E isso geralmente vem por esse caminho. Você acaba se descobrindo nesse meio. Você se apaixona por ele e depois você vê as portas que abrem por ele. E é isso. E aqui está a exposição. Quem não visitou a exposição, você não visitou, né? Não. Visite. Visite. E obrigado. É isso.